campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do nosso livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo, amigos, irmãos, trabalhadores, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando os nossos trabalhos. Continue acessando o nosso canal, assistindo às nossas reflexões todas as manhãs. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 19, a segunda parte. O título é Passes. Muito interessante, primeira parte, né? A elucidação do trabalho da espiritualidade maior, fazendo, né, atendimento àqueles irmãos encarnados na sessão, né, eles atendendo o passe, muito lindo, limpando todo aquele processo que eles vão levando, né? Aquela senhora grávida também, né, que estava prestes a perder o bebê pela sua deficiência, né, foi atendida. Então, trabalhos lindos que a espiritualidade faz, né? Então, a gente sente isso quando chega numa casa espírita, que eles estão lá postos, nos recebendo, nos observando, né? Então, é isso aí. Vamos começar. A segunda parte, então, né? O novo companheiro dirigiu-se a diferentes setores. Postávamos agora ao lado de um cavalheiro idoso, para cujo organismo Anacleto, que era o Anacleto que estava, né, orientando o André, me reclamou a atenção. Analisei-o acuradamente com assombro. Notei o fígado profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar permanecia atingida e via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Alguns minutos de observação silenciosa davam-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. As células hepáticas pareciam presas de perigosas vibrações. Interessante que eles registram a nuvem, essa nuvem negra, né, preta que eles falam, no órgão físico, quando a pessoa está com aquele órgão, né, atingido, né? Aconteceu lá na primeira parte. Então, é muito interessante essa nuvem, né? Vamos continuar. Esclareci ao amigo espiritual meu olhar, enderecei, desculpe, ao meu amigo espiritual meu olhar de admiração. Observou, disse ele bondosamente, toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia, e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Porque a enfermidade, quando ela chega no corpo, né, meus amados, ela já está instalada no espírito, no perispírito, né? Então, através das nossas agitações, das nossas perturbações, dos nossos desequilíbrios emocionais, registra o perispírito, né, e atinge depois o corpo físico. Então, a doença não bate na porta de uma hora para outra, ela já está instalada antes no perispírito. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, de se observar bastante. Vamos prosseguir, que está bem interessante, né? Colocou a destra amiga sobre a fronte do cavalheiro e acrescentou: esse irmão, portador de um temperamento muito vivo, está cheio de valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências
em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, que é essa a importância, né? É nós nos dominarmos, né? E aqui ele diz, a conquistar-se para a iluminação interior. Quando a gente conseguir alcançar o equilíbrio, nós já vamos conseguir iluminar o nosso interior. Tudo é o equilíbrio, né? Vamos lá. Em semelhante tarefa, contudo, experimenta choques de vulto, porquanto, dentro de sua individualidade dominadora, é compelido a destruir várias concepções que se lhe afiguram preciosas e sagradas. Nesse empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo à renovação, dói-lhe no íntimo, como marteladas em certas circunstâncias. Esse homem, no entanto, é sincero e deseja, de fato, reformar-se. Sofre intensamente porque é obrigado a ausentar-se de seu campo exclusivo, a caminho do vasto território da compreensão geral. No círculo dos conflitos dessa natureza, vem lutando desde ontem, dentro de si mesmo, para acomodar-se a certas imposições de origem humana, que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual. E ao esforço mental gigantesco, ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores, que segregavam matéria venenosa, imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado, porque cada um tem a sua parte fraca no físico, né? E ele é o fígado, interessante. Ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará nosso serviço de socorro, pela emissão de energias benéficas. Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras e não fosse o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. Vejam que interessante. Sabe lá, né, meus amados, quantas coisas nós desfazemos no nosso físico, no nosso perispírito, através da nossa chegada numa casa espírita, como nós espíritas, né? No trabalho espiritual, né? Porque nós somos atendidos sempre, muitas vezes antes, para termos condições de trabalhar, né? Como no capítulo anterior, no passe, né? Como a gente é atendido, amparado pela espiritualidade maior. Né? E aqui está bem claro, né? Se não fosse o socorro da esfera espiritual, ele já tinha, né? Talvez partido, né? Como diz assim, doenças mortais do corpo, né? E assim acontece conosco, né? Mas vamos lá, que está bem interessante essa lição, né, meus irmãos? A permanência da matéria tóxica indefinidamente na intimidade desse órgão de importância vital determinaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue. Complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. Porque o nosso organismo físico é uma máquina, né? Todos os órgãos têm que estar perfeitos para funcionar tudo muito bem, né? E aqui dá para perceber bem isso, né? Muito linda essa lição. Anacleto fez uma pausa mais longa, sorriu cordialmente e acentuou: isto, porém, não acontecerá. Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação. Olha que beleza. Ele tem vontade de mudar, né? Como nós. Né? Nós temos vontade de nos transformarmos, de nos tornar aquele homem de bem que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os bons espíritas lá fala, né? Que a gente tem que ler seguido esse capítulo para ter uma noção da nossa caminhada, né? E ele aqui também ele quer acertar. E a gente tem que arrumar essa âncora. E a nossa âncora de salvação, o que é, meus amados? É o Evangelho, segundo o Espiritismo. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso rumo, é o nosso norte, é o que vai nos nortear na nossa caminhada, né? É estudar esse Evangelho com muito carinho e aplicar, porque exemplificar, né? Viver o Cristo, porque ele deixou o seu Evangelho para ser vivido, né?
Então é muito lindo isso. Mas vamos lá. Permanecia tão surpreso com o ensinamento que não ousei dirigir-lhe qualquer interrogação. A gente fica surpreso, igualzinho ao André, né? Nessas coisas que estão sendo ditas, né? Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Surpreendidos, observei que a nuvem de escura se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco, sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. Olha que maravilha, merecimento dele, né, ser auxiliado. O fígado voltou à normalidade plena. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida com sérias complicações de enfraquecimento. Uma coisa muito interessante, né? Aqui me reportou o mestre quando ele fazia as curas. O que ele dizia? Vai e não peques mais. Porque o que acontecia? Ele, com seu magnetismo esplendoroso, ele limpava toda aquela questão, aquela criaturinha que se postava diante dele, né? E limpava tudo. E dizia, vai e não peques mais. Por que isso? Para não começar tudo de novo. É o nosso caso quando chegamos na casa espírita. E a doutrina está nos dizendo, vai e não peque mais, através do nosso livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, desses conhecimentos que vamos adquirindo através das leituras, através das palestras que se ouve, né? Então é bem assim, meus amados. Então a gente tem que estar atento a essa mudança interior, né? Porque a gente é ajudado. Até aquele que não processa uma religião, ele é ajudado. Se ele tem vontade, se ele é bom, né? Ele é ajudado. Vamos continuar sobre essa questão agora dessa senhora grávida, né? Anacleto deteve-se mais respeitoso. Aqui, disse ele, sensibilizado, temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo. A gravidez constituiu para ela um processo francamente doloroso. O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias, noite adentro, ao fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece, porém, não representa para esse coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. A prece, como no caso anterior daquele senhor idoso, né? É o que faz eles se segurarem, é a prece. Essa conexão com o alto que faz, né? Através da nossa oração, dos nossos minutos, né? De nos dedicar, de fazer essa conexão com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, né? É isso que nos ajuda. Está aqui bem claro, né, meus amados? Como precisamos orar, né? Em seguida, indicou a região do útero e ponderou: observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Efetivamente, aderindo ao saco de líquido amniótico, viam-se microscópios de nuvens pardacentas vagueando em várias direções dentro do sublime laboratório de forças geradoras. Veja, o bebê já estava sendo atingido, né? Dando-lhe a perceber seu fundo conhecimento de situação, Anacleto continuou: se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblasto. Epiblasto é a estrutura embrionária a partir da qual se formará os tecidos e órgãos do embrião. Aí, ó. E aí ele coloca: e o aborto, fim de luta, será inevitável. Veja só, né? Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada.
unida à organização espiritual daquele que seria o filho no porvir. Foi o chefe da assistência magnética que me arrematou naquela silenciosa admiração, explicando: não obstante a fé que ele exorna o caráter, apesar de seus elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de toda a tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Há 6 dias permanece desalentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo. Olha só ela registrando, né? Faltando-lhe, porém, os recursos precisos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores, vem produzindo, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro, que se apoia na coragem e na resignação da mulher. É uma troca no casal, né? As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica em condições anormais e por isso vemos-las congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Aqui tem 2 questões, né? Nós nos darmos conta quanto atingimos a nossa família, né? E quando, na gravidez, que nós já lemos aqueles casos daquela mãe que falhou, né? Foi um fracasso, quanto também podemos fracassar como grávidas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Estupefato ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares, recomendando-lhe alguma coisa. Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina. Vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídico pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Olha que interessante o trabalho que eles fizeram com ela, né? Intensificando a admiração, um novo companheiro, dando os passos por terminados, esclareceu: não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor de urina, será alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Vejam só, pela urina ela vai desfazer aquela nuvem carregada, né, que ela traz. Foi então que se aproximou de Anacleto o servidor a quem me referi, trazendo-lhe uma pequenina ânfora que me pareceu conter essências preciosas. O orientador do serviço tornou-a zeloso e falou: agora é preciso socorrer a organização fetal, a alimentação da genitora por força de circunstâncias que independe de sua vontade tem sido insuficiente. Riquinha, né? Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas velocidades uterinas, enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que fora testemunha, considerou o generoso auxiliador: não podemos abandonar nossos irmãos na carne, ao sabor das circunstâncias, mormente quando procura a cooperação preciosa por meio da prece, né? A oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre 2 esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. A prece, sempre a prece, né? Interessante isso aqui, né? A elevação, né? Que é o nível de elevação que nos faz acontecer, né? Em todo o nosso organismo espiritual, mental, físico, né? Uma coisa, né, meus amados, que não nos custa nada é a prece. E a gente tem que, às vezes, parar um pouquinho, até com os nossos afazeres, se recolher, como Jesus dizia, né? Recolha-se em seu quarto e vá orar. Mas o nosso quarto aqui interior, ó,
Em qualquer situação a gente pode orar, né? Não precisa se esconder. Qualquer situação, fazendo uma comidinha, dentro de um ônibus, né? Circulando no trabalho. É o que vai nos fortificar, como está explicado aqui, né, meus irmãos? Muito lindo isso. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam, e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. É isso aí, né? Trabalhando o sentimento, né? Como vai nos favorecer em tudo, até após o nosso desencarne, né? É o que vai nos manter firmes. Que lindo! Esse livro está sendo de muita lição. Todos os livros dessa coleção, né? O mundo espiritual, né? São lições e lições. Cada qual tem uma lição, né? Que a gente fica encantada, né? Vamos lá. Em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro. Tal a densidade da matéria mental fulminante que o cercava. Aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho, e fim da operação observou: um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora é muito difícil revelar o sublime poder da mente, mas a gente tem noção, né? Do que a nossa mente pode fazer, né? Porque é aquela frase: mente sã, corpo são. Porque se nossa mente está sadia, o nosso espírito está sadio. E o nosso corpo automaticamente, né, será sadio, né? O chefe da assistência magnética ia estender-se, talvez em considerações elucidativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe o atencioso. Estimaria receber a sua orientação em um caso de 10ª vez. Trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço, que acusavam um enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio, depois de longa perquirição. Entretanto, apenas podemos aliviá-lo agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo até que adote nova resolução. Olha só, 10 vezes, né? Ele estava na 10ª vez, então, ali ele tinha que se ajudar, né? Mudar o pensamento, mudar todo o sistema da vida, né? E dirigindo ao auxiliar, acentuou: poderá oferecer melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Olha que frase! A nossa missão é amparar os que erraram e não fortalecer os erros. Exatamente. Eles nos amparam, mas não fortalece se a gente está errado, né? Eles ficam aguardando, como aqui, 10 vezes ele já foi atendido, né? Muito interessante. Percebendo o meu espanto, Anacleto explicou: nosso esforço é também educativo, e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas da extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolve por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Olhem bem,
Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmo. Podemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. A cada um segundo as suas obras. Está lá no Evangelho. Eles não podem tirar as coisas que nós construímos, somos nós mesmos, né? E olha só, eles não têm paciência, 10 atendimentos. Depois de ligeira pausa e sentindo que eu não me atreveria a interromper os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Olhem bem, né? Não se acautela contra o ato de encolarizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Vejam o malefício que faz, né? A cólera, a mágoa, né? E quando a gente quer ter razão, né? Por quê? Para quê? Né? É o nosso ego falando mais alto, mas a gente tem que ter controle das nossas emoções, né? Não adianta a gente querer só ter razão. Nós temos que ouvir os outros. E aqui ainda diz, não se acautela contra o ato de encolarizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Imagina conviver com uma pessoa assim, deve ser horrível. Né? Está sempre de mau humor, sempre brabo, né? Não é fácil. Vamos continuar. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência e a prática de obrigações necessárias a seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve, adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses e durante esse tempo já lhe fizeram as 10 operações de socorro magnético integral. As 10 de novo, viu? Alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália, que lhe provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si mesmo. A lei de causa e efeito. Ele fabrica e vai acumulando, né? Agora temos que interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde receberá de novo o socorro completo. Que coisa, vejam só, né? Profundamente edificado com o processo educativo, ousei perguntar: qual a medida de tempo estipulado para os casos dessa natureza? O interlocutor, porém, assumindo atitude discreta, contornou a pergunta e respondeu: varia de acordo com os motivos. O efeito obedece à causa. Está aí, a lei de causa e efeito. O efeito obedece à causa. Anacleto prosseguia auxiliando, enquanto eu me perdi em profundas considerações de ordem superior. Depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza a intensidade, a função da dor no campo da justiça edificante. Verdade, né? Aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovava minhas concepções referente ao socorro e corrigenda. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. Olha que frase, assim. O Senhor ama sempre, porque o Pai ama, né? Infinitamente a cada um de nós, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. E às vezes só a dor muito forte para educar-nos, né? Quando ela bate na nossa porta, aí a gente começa a avaliar, né? Tantas coisas, né?
Foi Alexandre que, ao aproximar-se de mim, chamou-me à realidade. Os trabalhos haviam terminado. Abraçando-me, as despedidas, Anacleto acentuou: será sempre bem-vindo. Volte ao nosso setor quando quiser. Seu concurso ser-nos-á valioso estímulo. Não encontrei expressões para corresponder-lhe à generosidade humilde, mas creio que o devotado auxiliar compreendeu o meu olhar de profundo reconhecimento e, acompanhando o meu instrutor de volta à nossa colônia espiritual, reconheci que o meu entendimento se dilatava como uma nova fonte de luz me borbulhasse no coração. E assim terminamos o penúltimo capítulo desse livro grandioso, com tantas lições. Que fique, né, no nosso coração gravado, né, que a gente tem oportunidade de crescer. Só depende de nós, né, de deixar as mágoas de lado, renovar o nosso espírito, transformar, porque a gente sabe, né, que para acompanhar a transformação do nosso planeta, nós temos que nos transformar. Senão não haverá mais lugar para nós aqui, para reencarnar novamente. Né? E a gente quer aqui. Né? Eu aconselho que leiam o último capítulo da Gênesis, que vem explicando muito bem essa parte. Então ficamos aqui. Agradeço mais uma vez a paciência de me acompanhar nessa leitura. E eu acredito que estamos aproveitando bastante. Continue acessando o nosso canal. Né? E que Deus, com a sua infinita misericórdia, nos abençoe sempre. Que possamos, com a nossa consciência, né, estar ligados nesse Pai amoroso. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site